Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Amados irmãos e irmãs, eu sou Anderson Carlos Bezerra, gostaria de fazer este vídeo aqui com vocês, falando um pouquinho a respeito do ecumenismo, ou melhor, do falso ecumenismo, falando especificamente sobre o caso da comunidade Colo de Deus, que mais uma vez se envolveu em uma polêmica em relação a uma pseudo-unidade com protestantes, Então, como causou muita polêmica, resolvi fazer esse vídeo, não necessariamente atacando a comunidade, ou como muitos, querendo o fim dela, mas como foi algo público, eu acredito que deve-se fazer algumas correções públicas, porque muita gente acaba tomando a comunidade como exemplo e às vezes podem copiar tanto as virtudes como os defeitos, principalmente porque muitos acabam sendo levados por pensamentos radicais da vida e condenando os movimentos e a igreja pós-conciliar, por causa de más atitudes. Então gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Mas antes de fazer esses esclarecimentos, eu gostaria de ler uma passagem da Sagrada Escritura que está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11. Onde São Paulo vai dizer o seguinte: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de falar o seguinte: os dias são maus. Então, esse vídeo não é para condenar a comunidade Colo de Deus, mas para alertar ela ou qualquer outra pessoa que os dias são maus. E a própria palavra de Deus vai dizer que o que é feito às escondidas torna-se luz. Ainda mais quando nem se tem a intenção de se fazer às escondidas, ou se faz às claras, Então, na época da internet, muito se espalha e muitos têm um espírito de perseguição, estão perseguindo a comunidade Colo de Deus, vamos rezar pela Colo de Deus, igual aconteceu da outra vez que houve aquela grande polêmica, quando o fundador pediu perdão aos protestantes, etc, etc, etc. Eu não quero entrar naquele caso, mas eu quero entrar nesse aqui, que foi mais grave do que o outro, que foi levar um pastor protestante para pregar num evento católico, ou pelo menos católico de nome, eu não sei como é que estava lá. Qual é o problema disso? Eu até peço a paciência, se tiver algum membro da comunidade Colo de Deus, ou alguma pessoa que gosta muito da comunidade. A minha intenção aqui é ensinar o que a igreja ensina, então peço paciência de ouvir. Escute com o coração aberto, porque nessa passagem que eu li agora, São Paulo está dizendo, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Primeiro, eu acho que a comunidade foi imprudente, e segundo, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é falada para nós como? Somente por visões, somente por moções do Espírito? Não, através da igreja. Jesus fala para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. E a palavra de Deus vai dizer, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, o que é que a igreja ensina sobre o ecumenismo? Então, muita gente usa o Concílio Vaticano II, não sabe o que o Concílio Vaticano II está falando sobre o ecumenismo, e acha que ecumenismo, que respeita aos protestantes, ter unidade, é levar um pastor protestante para pregar no evento da igreja. É tirar a imagem de Nossa Senhora para não ofender reunião com protestantes na igreja, igual a gente já sabe que aconteceu. Então, por isso que eu estou fazendo com a captura de tela aqui, não estou mostrando meu vídeo. Esse aqui sou eu, aqui na capa do meu blog, esse aqui é meu blog. E no meu blog tem um texto até relativamente grande, falando somente sobre o Concílio Vaticano II. Você pode entrar aí no meu blog, andersoncarlosbezerra.com, e procurar sobre o ecumenismo. E tem aqui um texto chamado Vaticano II e o Ecumenismo. Afinal, o que o concílio ensinou? A intenção desse vídeo não é traçar um ensinamento completo daquilo que o Concílio Vaticano II falou a respeito do concílio. Eu, às vezes, tinha um pé atrás quando se falava do ecumenismo no Concílio Vaticano II. Mas depois que eu li o documento do Concílio Vaticano II que fala sobre o ecumenismo, eu não só passei a entender, mas eu passei
a querer promover este ecumenismo, porque não tem nada a ver com o que as pessoas falam, não tem nem nada a ver com quem tem uma quedinha pelo protestantismo, gosta de ouvir música protestante e diz que a gente tem que ser irmão, que é tudo a mesma coisa, e também não tem nada a ver com o que os raditrade fala, dizendo que a igreja ensina que não precisa se converter ao catolicismo, que é mentira, porque os próprios documentos do concílio fala que só há unidade perfeita com todos unidos a Pedro, todos unidos na Santa Igreja, e que o processo ecumênico, né, o caminho ecumênico, visa a esta unidade final. Né? Então, se você quiser saber o que de fato o concílio ensina, leia, obviamente, o documento do concílio. Se quiser uma ajuda, esse texto no meu blog vai ensinar, vai fazer algumas citações do que o concílio ensinou a respeito do ecumenismo. Mas especificamente sobre esse caso, eu quero falar se é lícito ou não, se faz parte do ensinamento do concílio ou não, levar um pastor protestante para pregar dentro do evento católico. Então, será que é lícito ou não? Como é que a gente vai saber? Né? Ora, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, o que é que a igreja ensina? Não é o que o Anderson está ensinando, não é o que o fundador de uma comunidade está ensinando, não é o que o pároco está ensinando, é o que o concílio está ensinando, o que a igreja está ensinando. Então, eu peço humildemente que você entre lá no site do Vaticano. Aqui eu dei um zoom para ver se ajuda a leitura de vocês, para vocês me acompanharem na leitura. Vocês entram no site do Concílio Vaticano II e procuram por esse documento aqui. Perdoe meu latim, realmente eu não sou bom no latim, né? Mas esse decreto aqui, ó, sobre o ecumenismo. Unitatis Redintegratio, né? Procure este documento, entre lá, vou deixar o link aqui abaixo no vídeo, na descrição do vídeo. Você, por favor, entre e procure este documento e leia ele. Leia esse documento. E vocês podem ver, é lícito ou não? O que afinal é esse ecumenismo? O ecumenismo é levar o pastor protestante para pregar no evento da igreja? Vamos ver, movimento ecumênico, aqui no número 4 desse documento. Então, o que é o movimento ecumênico para a igreja? Está aqui no número 4. Por movimento ecumênico, entendem-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Em outros pontos do documento e do próprio outros documentos do concílio, a gente sabe que a unidade dos cristãos perfeita se dá em todos na mesma fé, unidos a Pedro, com Pedro e em Pedro. Correto? E na sequência aqui a gente segue. E quais são esses movimentos? Né? Quais são essas iniciativas ecumênicas aprovadas pela Igreja segundo o Concílio? Vai dizer, tais são, primeiro, todos os esforços para eliminar palavras, juízos e ações que, segundo a equidade e a verdade, não correspondem à condição dos irmãos separados, e por isso tornam mais difíceis as relações com eles. O que a Igreja está ensinando? Está dizendo que protestante e católico são iguais? Não, só está dizendo que a gente tem que parar com alguns termos pejorativos, né? Se você falasse comigo há 4 anos atrás, eu ia dizer que um protestante era do demônio, né? A religião, de fato, pode não ter sido de Deus, obviamente, porque nosso Senhor Jesus Cristo fundou apenas uma igreja, né? Mas eu atacava diretamente as pessoas, então não tem como eu ensinar a fé se eu digo que protestantes são possuídos, né? E eu ajo como os protestantes que dizem que todos os católicos vão para o inferno, que estão possuídos pelo demônio, etc. Não. Né? Nós não devemos ser assim, então retirar toda espécie de palavras que possa afastar os irmãos de querer ouvir, né? Os irmãos separados ou protestantes, né? Isso tanto faz, né? Isso aqui pouco importa, até porque muitas vezes alguns católicos podem não falar alguns termos, mas muitos protestantes continuam ofendendo os católicos. Mas aqui não é o foco do concílio, isso aqui não nos interessa aqui dialogar sobre termos. Mas qual é o outro ponto, o outro tipo de iniciativa? E aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção. Depois, o diálogo.
Depois, o diálogo estabelecido entre peritos competentes em reuniões cristãs das diversas igrejas e comunidades, organizadas em espírito religioso, em que cada qual explica mais profundamente a doutrina da sua comunhão e apresenta com clareza as suas características. Ora, aqui está a nossa resposta. É lícito ou não levar um pastor protestante para pregar num evento católico? Definitivamente não, não é lícito. Ora, mas a igreja não está estudando o ecumenismo, ela não está dizendo que é um diálogo, tem que ter um diálogo e fazer reuniões ecumênicas? Sim, mas qual é a reunião ecumênica que o Concílio Vaticano II está dizendo? O diálogo estabelecido entre peritos competentes. O diálogo estabelecido entre peritos competentes. Repita comigo, querido. O diálogo estabelecido entre peritos competentes. O que significa isso? Está dizendo que essas reuniões ecumênicas têm que ser feitas com peritos, pessoas entendidas da fé, aonde o perito católico, o teólogo católico, um padre, um bispo, vai explicar a fé da igreja. E o perito protestante vai explicar a fé da comunhão que ele professa, da fé que ele professa. Não necessariamente um debate, mas ambos explicarem o que eles creem, para um conhecer os outros, mas fixa nisso. A igreja não está mandando fazer encontro ecumênico, mandar católico e protestante rezarem junto como se fosse a mesma coisa. Não. A igreja está falando o diálogo estabelecido entre peritos competentes. Para servir de exemplo, você quer chamar esse pastor protestante para conhecer a fé dele? Beleza, mas o encontro tem que ser entre peritos. Então, a gente pode fazer um encontro com esse pastor protestante que a Palavra de Deus chamou, você pode chamar o Silas Malafaia, e junto você chama um padre Paulo Ricardo, um padre Demétrio, um Dom Henrique Soares, que são peritos católicos, grandes teólogos, né, conhecedores da liturgia, e ambos vão explicar os pontos da fé, vão explicar a fé da igreja no decorrer da história, né, vamos explicar a liturgia da igreja, o que é liturgia para a igreja, né, vamos explicar aqui, vocês têm problema com a devoção à Nossa Senhora? Não, mas a gente explica para vocês, nós cremos nisso, nisso, é isso o ecumenismo. Aí você vai me falar, Anderson, mas isso não dá para fazer com os pastores pentecostais, com as igrejas, porque são igrejas que são fundadas a todo momento e não tem muito o que conhecer, ou seja, não tem diálogo ecumênico dessa maneira. Porque o diálogo ecumênico, segundo o Concílio Vaticano II, é estabelecido entre peritos competentes. E para você ter um diálogo ecumênico entre peritos competentes, as duas pessoas, as duas comunhões têm que estar dispostas a buscar uma comunhão. É por isso que quando se fala em movimento ecumênico, nós não estamos falando dessas igrejas neopentecostais como Universal, Assembleia, nós estamos falando de igrejas protestantes, mas mais tradicionais, igreja anglicana, igreja luterana, ou mesmo igrejas católicas sem plena comunhão com Roma, como é o caso da igreja ortodoxa. Por isso que quando você fala em ecumenismo no âmbito católico, quando fala-se reuniões ecumênicas em Roma, no Vaticano, nós estamos falando de luteranos, nós estamos falando de ortodoxos, que se fazem reuniões entre peritos para ambos conhecerem a fé e verem aonde que se podem aproximar para que sejam todos um, com Pedro e em Pedro. Todo o sentido do ecumenismo pregado pela igreja, eu estou falando pela igreja, não pelo que as pessoas falam em nome da igreja. É isso aqui, né? Peritos competentes nas reuniões cristãs, por isso que é espírito religioso, porque só tem algumas coisas que separam. E nós podemos ver frutos disso. Para quem não sabe, o Papa Bento XVI autorizou que anglicanos que quisessem se converter à fé católica, se convertessem sem perder os seus costumes. Então é comum lá fora, nos Estados Unidos, né, em alguns outros lugares, na Inglaterra, alguns padres que eram anglicanos se tornaram católicos e são casados. Né? São casados e tem um rito da igreja, um rito novo, que é o rito anglicano, onde a igreja, o mesmo rito que esse padre celebrava, embora a gente sabe, sacramentalmente sem valor na igreja anglicana,
A igreja aprovou esse rito celebrado por esse padre, agora em comunhão com a igreja, agora professa a fé da igreja, mas com aquele mesmo costume, né, que ele tinha. Compreende isso? Agora ele se tornou uma só fé, esses anglicanos que se converteram, ou seja, com Pedro e em Pedro. E como é que vocês acham que esses anglicanos deixaram a igreja anglicana para se tornarem católicos e com a igreja aceitando que eles continuassem com alguns dos seus costumes? Com isso aqui, diálogo estabelecido entre peritos competentes. Então, periodicamente, as diversas congregações do Vaticano, ligadas a isso, a unidade cristã, fazem essas reuniões entre os peritos. Né? Seja o Papa Francisco, ou alguns cardeais, com os líderes religiosos de igreja luterana, de igreja anglicana, de igreja ortodoxa. Esses dias agora, o Papa Francisco assinou um termo aí com um líder da igreja copta, se eu não me engano, a igreja copta, uma igreja reconhecendo o batismo da outra, ou seja, estão caminhando num diálogo rumo à comunhão final. É uma escadinha. Agora, isso aqui existe nesses encontros que você prega, que você tenta levar o pastor protestante para pregar? Não existe. O que nesses encontros acontece? Um protestante pregando em Jesus, que pode ter algo católico ou não ali, mas o que acontece? Vai se tornar uma isca para essa pessoa sair da igreja. Em nenhum momento a igreja está ensinando que pastores protestantes devem pregar na igreja católica. O diálogo ecumênico, o encontro ecumênico é aqui, estabelecido entre peritos competentes. O que aconteceu nesse encontro da Cola de Deus? O pastor protestante foi pregar no encontro com peritos competentes? Não. Sabe onde ele foi pregar? No encontro de jovens que muitos estão iniciando na caminhada na igreja. Jovens, muitas vezes, imaturos na fé, que ainda não conhecem nem as coisas de sacramento. Ainda estão, como vai dizer São Paulo nas Sagradas Escrituras, se alimentando com leite. Ainda não estão nem com alimento sólido. E aí você leva um pastor protestante, que mesmo que ele não pregue nenhuma heresia, mesmo que ele não fale contra Nossa Senhora, mesmo que ele pregue só Jesus, esse jovem, que ainda não é perito, muitas vezes não é nem crismado ainda, ele não vai saber rebater, ele vai ter a curiosidade de querer saber mais o que aquele pastor tem a dizer, pesquisa sobre o pastor, e o que acontece? Perde a fé. É por isso que é imprudente se levar um pastor protestante para a igreja, por isso que é imprudente tocar músicas protestantes nos encontros da igreja católica. Mesmo que o ritmo seja ordenado, e mesmo que a letra seja averiguado que não tem heresia, é imprudente por isso. Você vai pesquisar a música tal protestante, aí você canta, por exemplo, uma música daquela cantora lá que profetizou, entre aspas, o fim da igreja católica. Aí você imagine, a pessoa ouve essa música e ouve essa profecia ainda no leite, ainda bebendo leite ainda, né? Sem comer alimento sólido, ela acredita. Ou vê uma pregação dessa senhorita, né? Vai acreditar. Então você coloca a fé da pessoa em xeque, porque você não está levando esse pastor protestante para fazer uma palestra para o padre Paulo Ricardo, para o padre Demétrio, né? Para o Monsenhor Jonas. Né? Você não está levando essa galera para pregar para o cardeal Burke. Você está levando para quem? Você está levando para jovens que estão iniciando na caminhada. Então é imprudente. Então, muitas vezes, o pessoal da comunidade pode ficar zangado com as rebates. Eu sei que muita gente, às vezes, fala sem noção. Por isso que eu estou aqui mostrando o documento do concílio para dizer, eu não estou falando por mim, é a igreja que está falando isso. E a comunidade tem que prestar atenção, a comunidade Cola de Deus, a Renovação Carismática Católica, até padres que nem oram em línguas, que não são carismáticos e que, às vezes, por um falso ecumenismo, fulano é protestante, é meu amigo, eu deixo ele pregar aqui, pode fazer homilia. Né? É imprudente isso. E a palavra de Deus vai dizer, não deis lugar ao demônio. Então, mesmo que a pessoa não fale nada contra a fé, está dando lugar ao demônio, porque está colocando em xeque a fé das outras pessoas. A fé vai ficando maculada. Então, o concílio vai seguindo aqui. Com esse diálogo, todos adquirem um conhecimento mais verdadeiro e um apreço mais justo da doutrina e da vida de cada comunhão. Então, estas comunhões conseguem também uma ampla colaboração em certas obrigações que a consciência cristã exige em vista do bem comum. E onde for possível, reúnem-se em oração unânime. Enfim, todos examinam a sua fidelidade à vontade de Cristo acerca da igreja.
e, na medida da necessidade, levam vigorosamente por diante o trabalho de renovação e de reforma. Você reunindo com esses pastores protestantes vai ter trabalho de reforma, renovação e reforma? Não vai. Eu sou um leigo. Desde que eu quisesse renovar alguma coisa na igreja, não tem como. Então essas reuniões aqui é de quem? É do alto patamar da igreja, os bispos e cardeais, onde vão falando com os líderes dessas igrejas. Agora, quando você fala de igrejas protestantes, esses pastores, né, e levar isso para pregar, não tem como. Porque aqui, quando nós estamos falando de luteranos, anglicanos, ortodoxos e outras igrejas, há uma intenção de ambas de procurar a unidade, entende? Mesmo que mínima ali, há pelo menos a boa vontade de uma conhecerem as outras. Agora a gente sabe que quando vai se tratar dessas outras, o Edir Macedo ele não quer ser católico, ele não demonstra querer um diálogo ecumênico, você está entendendo? E assim são outras seitas. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente pode conversar com o anglicano e mesmo ver a riqueza da história da fundação da igreja anglicana. É uma história de heresia? Mas você vê a realidade do sacramento, aí você pode pegar a própria história do anglicano e levar para o sacramento, e ver hoje a igreja anglicana se afundando com a aprovação de homossexualismo, né? A gente vê algumas notícias e muitos anglicanos vão se convertendo para a igreja romana. Então você pode pegar, tá vendo? Mas antigamente, quando iniciou a igreja anglicana, foi justamente por um erro moral, que o rei queria que a igreja aprovasse o seu divórcio. Então você pode pegar até a própria história e tentar mostrar o valor do sacramento, né? E o valor de se obedecer à igreja. Então você vai vendo que foi uma desobediência ali que a igreja estava falando, mas passado alguns séculos, a ruína que está chegando, etc. E por isso vários anglicanos, uma massa enorme de anglicanos e protestantes de outras denominações se convertendo. Por quê? Porque são encontros que visam levar a doutrina de Cristo, né? Levar a verdade, para ambos conhecerem a verdade. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia que a intenção da igreja é de fato que todos nós sejamos um, mas não um falso que as pessoas ensinam. Olha aqui a sequência desse mesmo número 8, desse número 4, melhor dizendo. Desde que os fiéis da Igreja Católica prudente e pacientemente trabalhem sob a vigilância dos pastores, tudo isto contribuirá para promover a equidade e a verdade, a concórdia e a colaboração, o espírito fraterno e a união. Assim, palmilhando este caminho, superando pouco a pouco os obstáculos que impedem a perfeita comunhão eclesiástica, todos os cristãos se congreguem numa única celebração da Eucaristia e na unidade de uma única igreja. Esta unidade, desde o início, Cristo a concedeu à sua igreja. Nós cremos que esta unidade subsiste indefectivelmente na Igreja Católica e esperamos que cresça de dia para dia, até a consumação dos séculos. Veja, você quer ser ecumênico? Eu também quero, né? Então vamos ser ecumênicos, só que o fim do ecumenismo, a igreja está dizendo aqui, palmilhando este caminho, superando pouco a pouco os obstáculos que impedem a perfeita comunhão eclesiástica, então eu tenho que conhecer. O que é que impede o protestante de ser católico? Beleza. Então, todo o nosso movimento ecumênico vai tentar esclarecer e fazer com que esses obstáculos desapareçam, não negando a verdade da fé católica, mas fazendo com que o outro compreenda, né? E se há algum excesso, como aqueles anglicanos queriam se tornar católicos, mas queriam continuar com seus costumes, queriam casar, a igreja viu, veja, se vocês já eram anglicanos, né, viviam isso, não tem problema, vocês podem continuar casados e serem sacerdotes. Opa, sumiu o impedimento aqui da perfeita comunhão eclesiástica. Beleza, maravilha, glória a Deus, aleluia. Então o que vai acontecer? Qual a sequência disso? Quando vai sumindo o impedimento que impede a comunhão eclesiástica, todos os cristãos se congreguem em uma única celebração da Eucaristia. Opa, então não é lícito nem um protestante ficar pregando coisas sem essa busca da unidade, e nem é lícito tampouco você ir para um culto protestante, porque lá não tem Eucaristia, lá não tem o corpo e sangue de Cristo, lá pode ter no máximo um pão com suco de uva. Mas nós, o que nós queremos aqui com o ecumenismo, né, que todos congreguem numa única celebração da Eucaristia. Então não existe ecumenismo em que a gente está satisfeito com o pastor protestante indo pregar no nosso evento,
depois eu vou para a missa, né, fingindo que tudo está lindo e maravilhoso, e o protestante vai para a igreja dele e dizer, ó, eu fui pregar na igreja. Igual aquele pastor protestante, depois veio pedir desculpa, mas ficou lá, talvez até mentindo, como foi desmentido pela igreja, pela paróquia que ele foi pregar, aquele pastor lá, o engraçadinho lá, que fica imitando o Padre Léo, né? Ó, fui pregar lá na igreja católica, falei na cara deles isso, né? Aí a gente, aqui, o que acontece? Né? A gente chama o pastor lá, né, para pregar, né, e o que acontece? A gente vai para a missa, né, e às vezes até sem crer muito na missa, né, porque às vezes o cara até fala alguma coisa que a pessoa vai perdendo a fé, mas vai indo lá para a missa. A gente vai para a missa e depois o pastor protestante vai lá para o culto dele e fala mal da gente. Mas não, ecumenismo para a igreja é isso aqui, ó. O que ela está nos ensinando no fim? Todos os cristãos se congregam em uma única celebração da Eucaristia e na unidade de uma única igreja. Jesus, quando ele instituiu a Eucaristia, sabe o que ele falou? Ele disse assim, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Jesus desejou ardentemente que eu e você pudéssemos comungar o seu corpo e o seu sangue. Jesus deseja ardentemente que o Edir Macedo, que o Silas Malafaia, que a Ana Paula Valadão, que tudo quanto é pastor protestante, pentecostal, mais tradicional deles lá, não importa, Deus deseja que todos eles comunguem o corpo e sangue de Cristo. Então, o maior comunismo que você pode pregar é dizer que Jesus vive na Eucaristia e que Jesus está à espera deles para que eles comunguem. Anderson, mas eles não creem e vai afastar. Então você não está sendo ecumênico, porque eu quero concluir esse vídeo citando ainda o documento do Concílio. Veja, eu ainda estou aqui no site do Vaticano, aqui, ó, no Decreto Unitatis Redintegratio, né? Redintegratio, veja, o meu latim é horrível, né? Mas você olha aqui o número 11 do mesmo documento, você acha que, por exemplo, falar da Eucaristia afasta protestante, às vezes me dói, sabe por quê? Porque às vezes os próprios católicos, né, às vezes até padres, vê algum leigo ou qualquer outra pessoa, outro padre, etc., pregar algumas coisas da fé, falam, você está sendo protestante, você está fazendo um discurso de ódio. Você não pode pregar isso porque vai afastar as pessoas. Veja, de fato, se eu disser que todos os protestantes são endemoniados, eu estou realmente afastando as pessoas. Mas pregar a fé da igreja, uma vez até um irmão pregava falando sobre o sacramento da confissão e disse, olha, os protestantes eles não confessam porque eles acham que podem confessar diretamente para Deus, mas nós católicos acreditamos que nós temos que conversar com o padre. Aí uma senhora falou, nós temos que ser ecumênicos, você está falando mal do protestante. E ele não estava falando mal do protestantismo, ele falou uma delicadeza. Somente o protestante crê nisso, mas nós cremos nisso e nisso. Então muitas vezes você fala que tem que confessar, você fala que Jesus está na Eucaristia, você fala o versículo que Jesus fala, né? Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Quem come minha carne e bebe meu sangue será salvo, etc. A pessoa não fala assim, porque senão você vai estar ofendendo o protestante. Você fala de Nossa Senhora então, você fala, nós temos que rezar o terço, né? Você fala a frase de São Luís, né? Quem não tem Deus por pai, não tem Maria por mãe. E a pessoa não vai nem querer saber os fundamentos dessa frase. No meu Tratado da Verdadeira Devoção, já fica dizendo que você está afastando os protestantes. Mas eu nunca vi nenhum protestante se converter com essas reuniõezinhas aí. Poxa, eu vi o pastor pregando lá na Igreja Colo de Deus, que legal, vou conhecer a comunidade Colo de Deus, me converti para ser católico. Eu nunca vi. Mas o que tem gente que, por ter gente protestante dentro da Igreja Católica, sai da igreja, por ter gente que acha que não precisa pregar algumas verdades da Igreja Católica quando tem protestantes presentes para não ofender e depois acaba todo mundo vira protestante, está cheio de exemplo por aí. Né? E aí, para você que acha que pregar sobre texto, pregar sobre Nossa Senhora, pregar sobre Imaculada Conceição, você que acha que é exagero chamar de Nossa Senhora Corredentora, né? Embora a Igreja nos ensine mesmo isso, no Catecismo dizendo que Nossa Senhora tem a participação, foi a auxiliadora de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O título de Nossa Senhora que a igreja fala, Nossa Senhora Auxiliadora, né? Não se pode pregar sobre confissão, não se pode pregar da Eucaristia, não se pode... Não pode falar nada da fé católica. Não vamos pregar sobre o quê? Né? Esse falso Cristo, mas Cristo se entregou na Eucaristia. Aí você fala um negócio desse, que fala que pregar a fé católica vai afastar as pessoas, então você não está sendo ecumênico, porque o ecumenismo aqui do Concílio Vaticano II está aqui, ó, número 11 do concílio, desse documento aqui do Concílio Vaticano II. O que a igreja está nos ensinando? O modo e o método de formular a doutrina católica, de forma alguma, devem transformar-se em obstáculo por diálogo com os irmãos. É absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza,
nada tão alheio ao ecumenismo como aquele falso irenismo pelo qual a pureza da doutrina católica sobre detrimento e é obscurecido o seu sentido genuíno e certo. Está entendendo? Vou repetir. É absolutamente necessário que toda a doutrina da Igreja seja exposta. É absolutamente necessário, diz o Concílio Vaticano II, que toda a doutrina seja exposta com clareza. Então, não tem essa de, eu não vou pregar sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria, porque o irmão protestante ele não vai gostar. Mas a Igreja está ensinando, tem que estar a doutrina por clareza. A Imaculada Conceição não é um dogma da Igreja? Então, isso aqui não é negociável. Ensina para ele. Ensina o povo o que significa a Imaculada Conceição. Não é um dogma da Igreja que Nossa Senhora é virgem. E isso é uma grande dúvida dos protestantes. Então, ensina sobre a virgindade de Nossa Senhora. Tem que ser ensinado com clareza. Né? Nossa Senhora é Assunta, Rainha do Céu e da Terra. Ensina. Jesus não está na Eucaristia. Ensina, dá os fundamentos. Põe a doutrina. Né? Protestante não acha que a igreja está errada em proibir a camisinha, eles acham legal, ensina! Né? Está lá na Bíblia, lá, lá no Romanos 1, que o uso errado do sexo, muitos usam somente em relação ao homossexual, mas ela fala da relação sexual contrária à natureza. Né? E vai lá e tem uma relação sexual fechada à vida, também está contrária à natureza, que pela natureza a relação sexual está aberta à vida para gerar. Né? Ensina para o protestante sobre a importância de se ter filhos, a importância de ser fiel ao matrimônio, de não sair trocando de casamento. Né? Quando eu falo ensino ao protestante, não estou dizendo que você vai do nada criar um debate, mas se você está em um lugar que você sabe que tem protestante, deixa pregar. Agora, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, por causa do falso ecumenismo, você não pode pregar a verdade da fé católica nem para o próprio católico. Anderson, isso aí que você está pregando é muito duro. É muito duro porque você está falando algo que pode estar afastando os protestantes. Só que antes de querer saber se o protestante vai querer ser católico ou não com a verdade da igreja, eu tenho que pregar a verdade para os católicos. Tem muita gente católica que não entende os dogmas de Nossa Senhora. Tem muito católico que não sabe a doutrina da igreja, a presença real de Jesus na Eucaristia, não entende nada da missa. Então a gente tem que explicar a doutrina da igreja. Quando você explica a doutrina da igreja para o católico bem informado, a própria vida desse católico bem informado vai atrair o protestante. Por que muito protestante fala, o católico é um pagão, vive de maneira errada, de maneira dissoluta, e em certos pontos, não o católico, mas aquele que se diz católico, porque não sabe a doutrina. Agora, por causa do falso ecumenismo, eu não posso pregar Jesus na sua integridade, na integridade da doutrina da igreja, porque o pessoal tem medo de afastar o protestante. Aí qual é o resultado? Nem o protestante se converte, porque o protestante ele só vai se converter quando ele estiver em encontro com a verdade. Né? E além dele não conhecer a igreja, quando inventa pseudos encontros ecumênicos, ainda ninguém prega a verdade da doutrina da igreja, porque tem medo do cara não se afastar. Ninguém vai se converter se não se encontrar com a verdade. Quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem é Jesus? Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então o que a igreja ensina? A igreja, o movimento da igreja é o movimento guiado pelo Cristo que é a cabeça. Você aí, levanta a sua mão aí agora. Né? Quando você levantou a mão, foi o seu cérebro que mandou o comando para os teus membros, para os teus mãos se movimentarem. Então, todo o movimento da igreja é uma ordem do cérebro, da cabeça da igreja, que é Cristo. Então você tem que ensinar tudo. Né? Você não pode explicar a cabeça, entregar a cabeça e sem mostrar o movimento dos membros. Porque ele não vai querer se tornar membro de uma cabeça solitária, ele quer se tornar membro de um corpo completo. E muitos protestantes sentem-se incompletos, sabe por quê? Primeiro, porque não tem uma mãe, porque foi Jesus que deu para toda a humanidade, a Virgem Maria como mãe, eis aí a tua mãe. E segundo, desejei ardentemente ceiar convosco. Jesus desejou ardentemente que todos o comunguem. Todos os cristãos têm necessidade do corpo e do sangue de Nosso Senhor. E o protestante ele não vai ir para a missa e comungar se você não ensinar a doutrina da igreja. Poucos são os que têm a graça que o Scott Hahn, esse pastor protestante, teve, de ir para a missa, só em estar na missa ele teve
com a luz do Espírito Santo e compreendeu a missa e viu que na Sagrada Escritura estava toda a missa ali. E se converteu. Quem quiser, se tiver algum protestante ouvindo, leia o livro do Scott Hahn, né, o Banquete do Cordeiro, e você vai entender a missa. Então, olha, uma espécie de ecumenismo, você protestante está vendo aqui, eu estou sugerindo um livro, leia lá para compreender. Porque não dá para você ser ecumênico se você esconde a fé da igreja, porque aí você não está sendo ecumênico, você está escondendo a sua verdade. Está compreendendo? Está escondendo a sua verdade. Então, se você tem um tesouro, esse tesouro é o que vai salvar, o que vai dar alegria para o irmão, você não pode esconder, porque se você está escondendo, você é um egoísta. Então, das duas, uma, ou você já é protestante, ou você vai pagar no reino dos céus, porque Jesus te deu um tesouro, Jesus te deu o conhecimento da doutrina e você não passou esse conhecimento da doutrina para as outras pessoas. Não é isso que diz a parábola? Senhor, eu sei que tu és muito duro, então eu escondi o meu talento no chão e não frutifiquei. E aí o que Jesus fala? Servo mau, preguiçoso. Toda vez que a gente esconde esse tesouro, ou seja, esconde a doutrina da igreja porque tem medo do julgamento humano, e às vezes não é nem medo do julgamento de Deus, mas do julgamento humano. O que o protestante vai achar de mim? O protestante não vai querer comunhão. E isso acontece muito com pessoas de mídia. O protestante não vai comprar o meu CD. Se eu falar muito de Nossa Senhora, o protestante não vai comprar meu CD. Se eu falar muito de Nossa Senhora, o protestante não vai querer comprar muito os meus livros. Se eu falar muito de Eucaristia, que tem que confessar muito, o protestante não vai querer comprar meus livros, os meus produtos que eu tenho para vender. Então, sabe o que vai acontecer? Você pode estar juntando um tesouro na terra, mas diante de Deus, Deus vai falar: eu te dei a preciosidade da doutrina da igreja e você não ensinou com clareza, não expôs com clareza com medo do julgamento humano. E Jesus diz o quê? Não temeis os homens que podem matar o corpo, temeis antes aquele que pode lançar a alma no quinto dos infernos. Então, estou pouco me lixando se eu pregar a verdade e dizer que Nossa Senhora é minha mãe, que tem que rezar o texto, que Nossa Senhora é imaculada, que Nossa Senhora é corredentora, que Jesus está presente na Eucaristia, que eu dobro o joelho diante do Santíssimo Sacramento, porque ali não está pão, ali é o corpo santo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a Virgem Maria é a mulher mais maravilhosa que já existiu na face da terra. Eu não tenho medo, eu estou pouco me lixando se o Silas Malafaia vai querer se converter à fé católica ou não. Estou pouco me lixando se a Ana Paula Valadão vai se converter à fé católica ou vai dizer que eu sou idólatra. O que eu tenho que fazer é o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a igreja está ensinando que para ser ecumênico, o que tem que é? Absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza. Então, tem que pregar com clareza. Se você não sabe explicar com clareza, você fala: Nossa Senhora é nossa mãe, não sabe explicar? Beleza, não vai pregar aí. Mas se você quer ser ecumênico de fato, pregue com clareza. Né? Desmiúce ali, a Virgem Maria é virgem sim, por isso, isso. Né? A Bíblia, peraí, querido, vamos desmiuçar aqui, de onde vem a Bíblia? Você vai, mete lá apologética, mete paz da igreja, mete a igreja antes de surgir Bíblia, e você expõe a fé com clareza. Agora, esse negócio aí de não expor a fé com clareza e ficar com essa frescura de ficar levando pastor protestante, isso não é ecumenismo, isso é frescura. Isso sim vem do demônio, porque foi Jesus que disse: sim, dizei sim se é sim e não se é não. O que passa disso vem do maligno, vem do demônio. Ou você é católico e vive as coisas na clareza e ensina com clareza, ou você já é do outro lado. Não existe muro na fé católica. Não existe muro na fé católica. Porque quem pula o aprisco, quem vai passando no muro, é ladrão e salteador. Nós temos que estar no aprisco de Nosso Senhor Jesus Cristo, não ficar no muro do aprisco, porque aí o lobo vai, pula e puxa a tua perna, porque você está em cima do muro, aí uma perna, você está sentado ali em cima do muro, né? Uma perna está para um lado, pro lado da igreja, e outra perna está para o lado de fora. Né? Aí o lobo vai pular e vai puxar tu pela perna e tu vai cair lá onde tu não quer. Né? Porque lembrando, o Concílio Vaticano II ensina o seguinte, né? Que fora da igreja não há salvação, que não pode se salvar fora da igreja quem não é ignorante e invencível. Em que sentido? Que se você sabe que Jesus fundou, isso são palavras da igreja, do Concílio Vaticano II, se você sabe que Deus fundou a igreja por meio de Jesus Cristo e você não quiser entrar na igreja católica ou nela não perseverar, você não pode se salvar. Sabe por quê? Porque é um pecado contra o Espírito Santo, você está negando a verdade revelada. Quando você nega um dogma, quando você nega uma verdade revelada, você está cometendo um pecado contra o Espírito Santo.
E é isso que o teu falso ecumenismo está levando. E é esse falso ecumenismo que muitas pessoas de influência têm cometido na igreja. Né? Seja de carismáticos em relação a isso, ou mesmo outros casos, não só isso. Eu vi um jovem essa semana, porque está com algumas mágoas porque não foi aceito de algumas ordens religiosas, e ele estava partilhando que ia largar tudo, ele gostou de uma cerimônia religiosa na igreja ortodoxa e estava virando ortodoxo. Ele pôs a sua fé em risco, um falso ecumenismo, e pode estar entrando em cisma, entrando por uma fé que não tem comunhão total com a igreja. Que está caminhando, tem diálogo? Tem. Mas ele, sendo católico, eu não conheço o coração dele, mas vamos supor que uma pessoa, não sei o caso dele, mas uma pessoa que tem a plena comunhão de Jesus, sobre o Papa, a doutrina da igreja sobre o Papa, etc, e de repente larga a igreja, ele está cometendo um pecado contra o Espírito, porque ele não está seguindo a verdade revelada. E foi o que Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê não será salvo. Se você pregou, você ensinou, você fez isso aqui que a igreja está falando, expôs a doutrina, a pessoa não crê, né? Aí, claro, aí vai ser Jesus que vai saber até onde era a ignorância invencível ou não. A minha missão não é dizer quem é ignorante e invencível ou não. Não sei se o Silas Malafaia é ignorante e invencível ou não. Mas aonde eu pregar, seja evento católico, seja aqui nos meus vídeos, etc., ou com a minha vida, porque vai dizer São Francisco, né, para nós pregarmos com a vida, o que eu tenho que fazer é isso aqui: ó. Pregar a doutrina, né, expor a doutrina com clareza. É absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza. E olha o que o concílio diz: nada tão alheio ao ecumenismo como aquele falso irenismo, pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e é obscurecido o seu sentido genuíno e certo. Né? Embora não seja muito bom ficar citando pessoas, é bom citar santos, mas eu quero citar uma pessoa viva e que vocês conhecem muito bem, que é o padre Paulo Ricardo. Vocês já viram algum evento que o padre Paulo Ricardo promoveu, que ele organizou, né, chamando o Silas Malafaia para pregar, ou chamando algum protestante famoso para pregar? Vamos fazer com o ecumenismo, um negócio legal? Não, né? Mas qual a quantidade de gente que vocês veem, né, nem o padre que divulga, mas na própria página do padre Paulo Ricardo, de pessoas dizendo: padre, olha, eu era protestante, depois que eu conheci o seu site, eu me converti à fé católica. Por quê? Porque o padre Paulo Ricardo é um conhecedor desse documento do concílio. O que ele faz? Ele expõe a doutrina com clareza. Ele não diz que os protestantes são endemoniados, ele não faz nada que impede com que os protestantes se afastem da fé da igreja. O que ele nos ensina? Ele nos ensina que não tem como você debater isso. Eu aprendi ainda no início da minha caminhada de pregar, que me livrou muito de perder tempo com o protestante, quando eu ouvi isso, o padre Paulo Ricardo ensinar isso. Que para você ter um debate, você tem que saber se a outra pessoa está disposta a conhecer a verdade, a ambos chegarem à verdade, a ambos dialogarem. Protestante, a maioria desses protestantes não querem diálogo. E sabe o que eles querem? Eu estou iniciando meu trabalhos com cursos online, vocês vão até ver no canal depois. É uma jogada de marketing. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer-se autoridade. Por mais que um protestante vá na igreja e não fale nenhuma heresia, ele está fazendo a sua autoridade. Em que sentido? Ele está se fazendo conhecido. Muita gente vai lá pesquisar: gostei do que ele falou, vou lá pesquisar. Aí de lá ele compra um livro dele que no meio está falando mal da igreja, de lá ele vai, ouve uma pregação que está falando mal da igreja, aí sabe o que acontece? Colo de Deus, renovação carismática católica, padres da teologia da libertação que gostam de ser bem unidinhos com alguns pastores das cidades locais. Sabe o que acontece? Um ano depois, ou menos, umas 2, 3, 4, 5 pessoas, 10, que estavam naquela reunião pseudo-ecumênica que você levou, que não era com pessoas peritas, mas fiéis e muitas vezes iniciando na fé, essas pessoas vão estar lá na igreja daquele pastor. Né? Então, cuidado. Por isso que a palavra diz: prudência, os dias são maus. E quando eu falo isso, eu não falo para condenar a colo de Deus ou qualquer movimento que seja. Eu sou carismático, eu sou de espiritualidade carismática, só que eu sou católico. Né? Não é porque você acha alguém legal, bacana, que você vai colocar a fé católica em risco. Obviamente que não. Né?
Então você precisa compreender o que a igreja está ensinando. Então eu peço aqui que você possa ler o documento do concílio. Por que eu estou falando isso da Cola de Deus? Porque eu quis fazer um vídeo, estou até passando o tempo falando muito. Eu pretendia fazer um vídeo curto, acabei me delongando na explicação, porque de fato é algo que as pessoas têm muita dúvida, acham que é ecumenismo é ficar botando protestante dentro da igreja para pregar. Por que eu falo isso? Porque eu vou fazer aqui um desabafo, uma espécie de elogio. A comunidade, um elogio com desabafo, a comunidade Cola de Deus tem que prestar, embora eu não tivesse gostado dela no início, por algumas particularidades que não vêm ao caso, a comunidade Cola de Deus foi algo que surgiu para preencher uma lacuna muito importante na igreja, quando ela surgiu assim com a grande fama, que era o quê? Ela surgiu cantando muitas músicas marianas. Eles conheceram a consagração Nossa Senhora, se consagraram, ficou aquela coisa legal, muitos jovens se consagraram por causa da comunidade Cola de Deus, né? Embora muitos não, como é normal, aqui na minha turma de consagração também acontece isso, muita gente acaba se consagrando na festa, na condição, e acaba não perseverando até o fim. Mas a comunidade Cola de Deus veio preencher essa lacuna. O que você via muito? As pessoas tinham parado de cantar música para Nossa Senhora. Tinha ministério católico que estava anunciando que o show deles era ecumênico e mandava tirar a imagem de Nossa Senhora do palco. Eu não vou citar nomes, mas vocês devem saber de quem que eu estou falando. Então, ficou essa lacuna. A gente ficou meio que órfão, porque os grupos que ainda faziam música de Nossa Senhora, você lançava uma música de Nossa Senhora, né? Mas ficava essa lacuna, poucas músicas sobre Nossa Senhora, né? E a comunidade Cola de Deus lançava músicas sobre Nossa Senhora, músicas de oração, né? De você se consagrar a Nossa Senhora, né? A mais conhecida, né? Acaso não sabeis, né? Uma que eu gosto muito, né? Cheiro de Rosas, né? Então eles começaram a preencher essa lacuna, e por isso muitos carismáticos, muitas pessoas consagradas a Nossa Senhora, que são da renovação carismática, etc., começaram a botar maior fé na renovação. E o outro motivo foi o lançamento de músicas de oração. Não sei se vocês perceberam, mas não sei o motivo, não vou aqui entrar em detalhes, porque eu estaria apenas dando opiniões. Estava tendo pouco lançamento de músicas de oração, de efusão, para quem é da renovação carismática. E a Cola de Deus vem preencher justamente essas duas coisas. Consagração a Nossa Senhora, música a Nossa Senhora e música de oração, de clamor ao Espírito Santo, fáceis de rezar. Né? Fáceis de rezar, então por isso que a comunidade explodiu. Só que aí, eu falo isso justamente como um conselho. Se algum membro da comunidade tiver chegado a ver este vídeo e estiver me ouvindo, eu falo isso como um conselho. Tome cuidado com o combate espiritual. Vocês estavam preenchendo essas duas coisas. Por isso que a única crítica que o pessoal tinha era só a mesma vibe de falar mal dos movimentos carismáticos, mas não tinha muito o que falar. Mas aí o que acontece? Não desde lugar ao demônio. Aí a comunidade e vários outros movimentos, grupos, dão lugar ao demônio. Né? Como que dá lugar ao demônio? Chamando protestante para pregar. E aí, teve aquele outro problema, não aprendendo aquele problema. Alguns tempos atrás veio aquele problema com o pastor Cláudio lá, que tinha pregado da paróquia. Aí a comunidade vai e convida um cara para pregar. Então você vê que a comunidade que estava ali se preenchendo a lacuna, agora dá todo o motivo para as críticas e as pessoas irem se afastando da comunidade. O problema não é que o demônio está usando as pessoas para irem contra a comunidade. O problema é que a comunidade e vários outros grupos acabam dando lugar ao demônio quando dão essas brechas. Está compreendendo isso? Eu gosto muito da comunidade de Cola de Deus, só que de fato decepciona. Eu só estou falando isso público porque a situação foi pública e a comunidade é exemplo para vários outros grupos de comunidade. E muita gente acha normal fazer isso. A comunidade tal é assim, assim, assado, bacana. E outro problema que foi levando também foi a questão dos vídeos, né? Com muita agitação, que claramente você via que acontecia muita questão levada muito no sentimentalismo, né? Você via por algumas características. Então, um conselho que eu dou para a comunidade, para os fãs da comunidade: sigam na oração, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na doutrina da igreja. Qualquer dúvida, gente, aqui, ó, vai aqui ao site do Vaticano, gente, pesquisa, documento do concílio, etc. Né? E se eu posso dar um conselho nisso, foca na doutrina da igreja, não nos achismos. Não nos achismos. Santa Faustina, ela vai dizer que o demônio ele se esconde até sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência. Humildade diz, a minha intenção era boa,
a obediência. O que a igreja está ensinando? O que a igreja? A primeira obediência está na igreja. Mesmo que alguém nos mandasse, mesmo que venha um bispo falar que eu posso fazer, que eu tenho que dizer, por exemplo, mesmo que um bispo fale que um pregador não deve falar que Nossa Senhora é Imaculada, eu não posso obedecer esse bispo. Por quê? Porque a igreja diz que a Nossa Senhora é Imaculada. Então esse bispo não está indo de acordo com a vontade de Deus, entende? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que ir contra o bispo, estou falando que a pessoa tem que obedecer à doutrina da igreja. Né? E a doutrina da igreja diz que Nossa Senhora é Imaculada, e a doutrina da igreja diz que não se pode ocultar a verdade da igreja, tem que ensinar. Que nada tão contrário ao ecumenismo como ocultar a verdade. Compreende isso? Faz sentido para você? Então, obedeça à igreja. Né? E um outro conselho que eu dou em relação à questão de espiritualidade, você carismático que está me ouvindo, é a leitura dos escritos, por exemplo, de Santa Teresa de Ávila, né? O Castelo Interior Moradas. Né? Um grande exemplo que eu dou, a comunidade de Shalom, por exemplo, aqui eu não quero comparar carisma nenhum. Você pode ter coisas na comunidade Shalom que também não gosta, né? Eu já participei da comunidade Shalom, né? Fui da obra, cheguei a ser vocacionado. Uma coisa muito que eles trabalham é a vida de oração, e o que ajudou a comunidade Shalom não se perder entre sentimentalismo e o que realmente é carisma e ação do Espírito Santo. Quando a comunidade fundou, quando o Moisés fundou a comunidade Shalom, o bispo lhe chamou e ele mandou ler os escritos de São Francisco de Assis e os escritos de Santa Teresa de Ávila. Então, para quem não sabe, nos escritos de São Francisco de Assis, né, nas suas franciscanas, há muitas manifestações carismáticas. E ali, vendo as manifestações carismáticas de como era a vida franciscana e unido à espiritualidade de Santa Teresa de Ávila, o ensinamento de Santa Teresa de santificar-se, de ir aprofundando-se, entrando nas outras moradas, tomou-se esse cuidado com certeza ajudou para que a comunidade tomasse esse cuidado em relação a sentimentalismo e o que é carisma, realmente o que é oração. Então é algo que eu recomendo a todos, até porque muita gente pode ficar chateado, e é normal que isso aconteça, mas eu falo, eu amo a comunidade Paulo de Deus, eu rezo com as músicas da comunidade Paulo de Deus, só que há algumas coisas que realmente atrapalham o progresso da comunidade. A comunidade é uma comunidade nova e apanhou e vai apanhar muito ainda, porque é normal de ser humano, é normal, é feito por humanos e a gente comete erros. Só que a gente tem que estar aberto à correção fraterna. E repito, eu não estou aqui como muita gente dizendo que a comunidade Paulo de Deus não é católica, etc. Não, é católica. Né? A gente comete erro por ignorância. Né? A gente comete erros. Eu só estou fazendo isso aqui, dessa maneira, publicamente, porque a comunidade influencia muita gente, muita liderança que pode ou estar atacando a comunidade de maneira desordenada, de maneira equivocada, ou pode estar achando que a comunidade está certa em tudo, que a comunidade é Deus, que a comunidade é perfeita, e que até quer imitar e convidar um pastor protestante, enfim, vocês sabem que a gente pode a gente pode falar que é católico, mas o nosso testemunho, o nosso agir, que vai arrastar as pessoas. Então a gente arrasta para a virtude, a gente arrasta para o vício, para o erro. Então, como a coisa foi pública, eu faço isso para alertar a comunidade, alertar as pessoas, para que, embora a comunidade, as pessoas que organizaram o evento tenham tido, de fato, uma boa intenção, o ensinamento do concílio não é esse. Porque as pessoas muitas vezes usam o ensinamento do concílio, sem, de fato, o concílio ter ensinado aquilo. Certo? Então, para saber mais, acesse o documento do concílio, tem esse texto no meu blog, andersoncarlosbezerra.com, acessa lá. Se inscreva também no meu canal, né, e fique atento às novidades que terá depois no canal. E busque saber a verdade da igreja. O que a igreja ensina. Né? Inclusive eu. Né? Se eu falo alguma coisa que a igreja é contrária, siga a igreja, não siga o Anderson. Porque a igreja é infalível. O Anderson é falível. Mas a igreja recebeu aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nosso Senhor
fala a Pedro, nosso primeiro Papa: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. O que eu ligo na terra não é ligado no céu, não é porque eu não sou Papa. O que eu falo não é verdade. Eu não tenho poder de... O inferno pode prevalecer contra mim. Como assim? Eu posso errar. O inferno só não tem poder contra mim e eu triunfo sobre o inferno quando eu estou unido à igreja, quando eu estou unido a Nossa Senhora, que são quem receberam a promessa de vitória. Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente, e a igreja que Nosso Senhor fala através de São Pedro que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. Então, se eu saio da verdade da igreja, se eu saio do que a igreja ensina, então o inferno pode triunfar. Por isso, permaneçam com a igreja e a vitória sempre permanecerá com vocês. Católicos, apostólicos, romanos, graças a Deus. Com a igreja, com Pedro e em Pedro, para sempre, pelos séculos dos séculos, no reino eterno, se Deus quiser, e que Nossa Senhora nos dê a graça da perseverança, de permanecermos católicos, sermos católicos até o céu, de permanecermos católicos aqui na terra, enquanto igreja militante, 100% católicos aqui na igreja militante, e com certeza 100% católicos na glória do céu, na igreja triunfante. Aleluia. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, mãe da humanidade.